O seu café é muito bom. Um homem sozinho tem que saber se cuidar. Então não é casado? Não. Nunca foi? Não. Quer se casar? Não. Não quer uma mulher só pra você? Para quê? Compartilhar o seu nome, ter seus filhos, ser uma companheira. Para me mandar parar de beber? Parar de jogar? Para economizar? E para se queixar das suas dores e angústias todos os dias? Não, obrigado. Deve ser uma vida solitária. É uma vida muito boa. Muito bem, está no ar o 5º episódio de Carlos França Podcast. No episódio de hoje, no quadro Devaneios, eu vou trazer um assunto bem pessoal. Hoje eu vou falar sobre a minha família, mais precisamente a parte materna. Eu vou falar sobre os meus tios, tá? Só para dar uma pincelada antes de começar o quadro, é o seguinte: a minha família, eu tenho no caso 10 tios. A minha avó e meu avô, eles tiveram 10 filhos, 5 homens, 5 mulheres, e a diferença de idade de 2 anos entre eles. Então é uma coisa bem matemática e proporciona uma amostra, para fazer uma pesquisa de amostragem, né? Assim, sobre a vida deles, sobre os períodos que eles passaram, né? Só para vocês terem uma ideia, a diferença entre eles é de 20 anos do mais novo para o mais velho, né? O mais velho nasceu em 57 e o mais novo em 76. Então, eles passaram por momentos de governo diferente, de culturas diferentes, de gerações diferentes. E com isso, tiveram também mudanças em suas vidas, cada um seguiu um destino diferente. E nós vamos tentar aqui no podcast de hoje interpretar o que possa ter causado esses destinos que cada um teve, né? Obviamente vou colocar aqui nomes fictícios, né? Para não borrar a imagem de ninguém, também para ficar difícil de identificar e tudo mais. Mas os anos são reais, toda a história é real. A única diferença com a realidade são realmente os nomes, que eu preferi preservar aqui, tá? Ficou muito bacana, ficou muito legal. Ouve aí. Fique agora com o quadro Previsão Retroativa. Muito bem, no quadro Previsão Retroativa de hoje, eu trago o horóscopo de ontem. Eu vou ler aqui, vou ver se confere com a realidade, se alguma coisa dá para levar disso. Então vamos lá. Quarta-feira, né? No caso hoje é quinta, ontem foi quarta. Vamos ver o que eu senti ontem. Você vai sentir um vínculo mais forte com sua família nessa quarta. A lua na casa 4 fortalece os laços com os parentes e também o seu carinho pelo próprio lar. Bom, não sei se é isso aí, mas foi ontem que eu elaborei a pesquisa da minha família, dos anos e tudo mais, porque foi ontem que eu tive essa ideia de trazer esse assunto aqui para o podcast. Então talvez tenha alguma coisa a ver, né? Apesar disso, Urano alerta que pode ter alguns imprevistos domésticos. Deixa eu ver. Acho que não. Com Saturno em Aquário, você tende a se preocupar demais ou se sentir responsável demais por tudo. Resolva o que for preciso, mas tente relaxar e encarar os problemas do dia a dia com naturalidade. Tá bom. No amor, quem interfere é Saturno, que pode deixar você mais... Agora eu não sei se essa palavra existe ou se foi um erro de digitação. Está escrito aqui Serix. Isso aqui é aquelas viadagens de pronome neutro. Cara, já perdeu a credibilidade comigo. Eu não tinha muita. Então seria séria ou sério. Porque é Serix. Porra, cara. Esse negócio de pronome neutro não existe, cara. O seu cérebro já não tá acostumado com isso. Tá vendo? Eu tô lendo um negócio aqui, eu pensei que ou eu não conhecia a palavra, que realmente não existe, ou o cara tinha errado na digitação. Mas não. Porra. Então vamos lá. No amor, quem interfere é Saturno, que pode deixar você mais Serix e exigente. Se você está livre,
tudo indica que vai escolher a dedo seu crush numa paquera. E não pensará 2 vezes para dar um passo fora no embuste. E... Cara, que embuste, que porra é essa? E se... Cara... Desculpa, gente. Vamos lá, de novo. É difícil ler um texto com... Porra. No amor, quem interfere é Saturno, que pode deixar você mais sérix e exigente. Se você está livre, tudo indica que vai escolher a dedo o seu crush numa paquera e não pensará 2 vezes para dar um passo fora no embuste. Não entendi essa porra. Se perceber que não vale a pena. Tá, então deve ser uma pessoa ruim, né? Na vida 2, Mercúrio retrógrado pode dificultar um pouco o diálogo. Procure ser mais paciente e carinhosa com o mozão. Por que não colocou carinhosix? Por que colocou carinhosa? Eu sou um homem, tô lendo isso aqui, ó. Isso aqui não é só pra mulher, não. E carinhosa com seu mozão. Programas caseiros serão bem-vindos. Aí, ó. Eu acho que isso aqui tá errado. Signo. Eu me senti... Eu me senti muito ofendido aqui. Porque eu sou um homem heterossexual, lendo o meu horóscopo, como todos os homens heterossexuais fazem. E tá aqui um pronome feminino. Eu me senti realmente ofendido agora com essa questão. Então, porra, fiquei sem palavra, vou nem terminar de ler. Vamos agora pro quadro Devaneios, que é o que importa. Vamos lá, esse foi o Previsão Retroativa. Muito bem, vamos lá, quadro Devaneios de hoje, podcast Carlos França, podcast, que é isso? Podcast Carlos França, quadro Devaneios. E hoje eu vou abrir para vocês a minha família. Vou falar da minha família, como já falei na introdução. E eu quero fazer uma análise aqui com vocês. Eu anotei aqui, eu fui perguntar para minha mãe, perguntei para minha tia, o pessoal, para pegar certinho o ano que cada um nasceu. E o que eu fiz? Eu andei lendo uma coisa há muito tempo atrás que fala que existe uma lógica de 7 anos. Ou seja, você com 7 anos é uma pessoa e aí a sua vida muda aos 14. É assim, não é que a sua vida vai mudar do dia 31 pro dia 1º, mas assim, aos 7 anos você é uma pessoa, aos 14 anos você é outra, aos 21 você é outra e aos 27 você é outra. Por isso que a maioridade, em alguns países, né, não é o caso do Brasil, mas a maioridade é 21 anos. E você atinge a vida adulta aos 27, né? Tem toda essa questão dos 7 anos. Então eu peguei o ano de cada tio e tia, tix, falar igual o pessoal lá do signo, tix. Peguei o pronome, agora eu confundi tudo. Peguei o ano de nascimento de cada tix. Cara, isso é uma palhaçada, bicho. Quem é que inventou essa bosta? Bom, peguei o ano de nascimento de cada tio. Fiz tipo uma tabela aqui. Fiz no papel e caneta mesmo. Não fui mexer com Excel nem nada. Fiz uma tabelinha aqui numa folha em branco. Peguei o ano que eles fizeram 14 anos, o ano que eles fizeram 21, o ano que eles fizeram 27 e com quantos anos eles foram morar na cidade. Por quê? Porque a minha família, a minha avó e meu avô, eles moravam na roça, no campo, e em um determinado ano eles foram morar na cidade, com todos os filhos e tudo mais. E aí, cara, vocês vão ver aí, fica ouvindo aí que vocês vão entender a diferença que faz uma criação no campo e a criação na cidade, na vida do indivíduo, né? E aí eu coloquei também o ano que... quantos anos que eles tinham quando foi pra cidade. Também vou fazer no final algumas observações sobre os tios que seguem religiões e os tios que não seguem, como eles estão na vida, né? E muito mais coisas que eu vou falar. Vamos começar para não enrolar muito. Vamos lá, lembrando que são nomes fictícios, tá? De uma família
inventado aqui na minha cabeça, tal. Se alguém da minha família estiver ouvindo agora, não se sintam ofendidos. E se alguém se identificar aí, não se sinta ofendido, é apenas uma obra de humor. É humor, alegria, é comédia, não tem nada a ver com a realidade. Vamos lá. Primeiro aqui é o meu tio. Ah, e lembrando que os nomes realmente são, então assim, se for um nome de homem é porque realmente foi um homem, se for um nome de uma mulher é porque realmente foi uma mulher, tá? Então, também vale frisar isso aí. Vamos lá. Primeiro é o meu tio José. Ele nasceu em 57. Aos 14 anos ele tinha... aos 14 anos era o ano de 71. Ele fez 21 anos em 78. E em 27 anos em 85. Ele se mudou para a cidade com 20 anos. Então ele cresceu no campo, né? Vamos lá, falar um pouquinho do meu tio José. Ele foi morar numa cidade... Primeiro, para começar, desde a minha infância, esse meu tio José aqui, que é o mais velho, ele sempre foi assim, pelo menos por mim, eu acho que todo mundo sempre viu ele assim, mas eu via ele como o tio que tinha a melhor condição financeira. E não pense que é gente rica nem nada, pra vocês terem uma ideia, tá? Esse tio, ele foi morar muito jovem, acho que aos 20 anos, 20 e poucos anos. Foi morar no estado de São Paulo, numa cidade que se chama São José dos Campos. E lá ele foi porteiro. Foi porteiro até aposentar. No mesmo prédio e tudo mais. E lá ele trabalhava de porteiro, nesse prédio de gente rica. E conseguiu construir sua casinha lá, num bairro de periferia, de São José dos Campos e tal. Mas tinha uma vida estável, trabalhava ali de porteiro. Ele era pintor também, então pintava os apartamentos do pessoal, ganhava um extra e tal. Então tinha uma condição boa de vida. E ele ia 2 vezes ao ano lá em Minas, onde é que eu morava, né? Porque eu morava na cidade da minha avó, então ele ia visitar a mãe e tal. Então eu via ele assim. E pra mim ele sempre foi o tio que tinha mais condição por morar na cidade de São Paulo e tal. Então assim, vamos lá. Nada mais pra falar desse cara, né? Vamos lá. Tia Fátima nasceu em 59, que é a segunda mais velha, a mulher mais velha de todas, né? A segunda mais velha em geral. Ela fez 14 anos em 73, fez 21 em 80 e fez 27 em 87. Ela se mudou para a cidade aos 18 anos. Em relação à vida dela, ela se casou, tudo mais, teve uma filha apenas. Lembrando que... Isso que eu vou falar mais pra frente, deixa, calma. Mudou pra cidade aos 18, se casou, único marido. O cara veio a falecer e tal, então viúva. Vamos lá. Tia Joana. Tá estranho pra mim falar porque realmente não é minha tia, então é um nome fictício. E aí eu não tenho aquela... digamos assim... aquele apego ao nome, né? Então fica um pouco estranho. Eu coloquei o nome fictício e em cima o nome entre parênteses, o nome verdadeiro, pra eu poder saber qual que é a história, né? Tia Joana, ela nasceu em 62, fez 14 anos em 76, 21 em 83, 27 em 90. Se mudou pra cidade aos 15 anos. Vamos lá. Tentem imaginar na cabeça de vocês aí agora os anos, tá? Eu não quero ficar falando muita coisa, apesar de que o intuito do podcast é falar coisas, mas faça você mesmo suas próprias conclusões, tire você suas próprias conclusões sobre esses anos, tá? Daqui a pouco vai ficar mais nítido o que eu quero dizer com isso. Mas pensa em que governo que estava ali por trás nessas épocas, tá? Por exemplo, pensa também que aos 14 anos é onde o sujeito, do 0 aos 7, é onde ele está entendendo o mundo. Dos 7 aos 14 ele está entendendo a sociedade. Então, assim, observa bem em que ano que os sujeitos estavam em 14 anos, que é quando eles estão começando a entender e começando a absorver coisas. E observem bem a mudança que vai ter daqui pra frente. Não, daqui uns 2 ou 3 tios
Eu vou falar pra vocês entenderem, tá? Vamos lá, continuando. A tia Joana, fez 14 anos em 76, 21 em 83, 27 em 90. Foi pra cidade aos 15 anos. Beleza. Até agora, esses aí não tiveram problema, por enquanto. A minha tia, essa tia Joana, foi morar na cidade aos 15 anos, então já entendia. Foi criada na roça, né, praticamente. Aquela vida da roça. Só uma história aqui agora sobre a minha tia Fátima, aquela que eu já falei. Que nasceu em 59, foi morar na cidade aos 18. Ela contou uma história pra mim esses dias, que ela tinha 6 anos de idade. Ouçam bem, 6 anos de idade. E ela morava lá e tal, morava com meu tio, não, morava com meus avós. E aí ela ficou um dia lá na casa de um tio nosso. Ela tinha 6 anos de idade. Esse tio matou uma galinha, entregou na mão dela e falou assim: faz aí, cozinha. E ela teve que, com 6 anos de idade, limpar a galinha da forma que ela sabia, botar no fogo e fazer, mexer com fogo e tudo e fazer aquilo ali. E aí eles zoaram muito ela porque depois, quando eles foram comer a galinha, ela não tinha tirado o cu da galinha, que tem que tirar, né? Histórias de roça, né? Histórias de zona rural, essas histórias assim do pessoal. Eu acho interessante, que se for contar isso aí hoje em dia, o pessoal vai falar: nossa senhora, mas porra, uma criança de 6 anos é muita responsabilidade e tudo mais. Minha mãe também conta uma história, mas isso aí já foi na cidade, eles moravam na cidade. Meu avô e minha avó trabalhavam e tal. E aí teve um dia que a minha tia que fazia a marmita, que eles faziam a marmitinha e levava lá pro trabalho do meu avô, né? Que a minha avó e meu avô trabalhavam junto. E aí eles comiam e tal. E teve um dia que a minha tia que fazia a comida tinha um compromisso, tinha alguma coisa, não sei, tinha morrido alguém, não sei. E aí a minha mãe teve que ir com, sei lá, 10 anos de idade também, uma coisa assim, fazer um arroz. E ela não tinha ideia de como é que fazia. E foi lá e fez, e se virou. E aprendeu. Vamos lá. Agora tio Durval. Tio Durval nasceu em 64. 14 anos ele era 78. Fez 21 anos em 85. 27 anos em 92. Se mudou para a cidade aos 13 anos. Tio Durval casou com uma moça, tal, teve 2 filhos. Todos aqui tiveram 1 ou 2 filhos. Nenhum teve mais de 2 filhos. Agora a tia... Tia Maria, tá? O nome fictício aqui. Tia Maria nasceu em 66. 14 anos em 80. 21 anos em 87. 27 anos em 94. E se mudou para a cidade aos 11 anos. Tia Márcia nasceu em 68. Fez 14 anos em 82. 21 anos em 89. 27 anos em 96. E foi morar na cidade aos 9 anos. Eu imagino, se você tá ouvindo até agora, que você tá achando muito chato. Já deve ter o quê? Uns 17 minutos, 18 minutos. E tá parecendo um bingo, né? Eu falando 14, 71, 23, 92, 90, aquela coisa, né? Deve estar chato. Mas se você tiver prestando atenção, agora vai começar e vai ficar claro o que eu tenho pra dizer aqui hoje. Já falei de 6 tios, agora vamos entrar nos últimos 4, tá? É onde começa o problema, tá? Daqui pra baixo agora foi clara a interferência da cidade. Não vou nem falar de governos nem nada, mas da cidade na vida desses tios, desse pessoal aqui, tá? Vamos lá. Primeiro tio é o tio Datena. Coloquei Datena aqui porque eu acho que ele parece com Datena. E, meu tio Datena nasceu em 1970. 1984, ele tinha 14 anos. Tá? Ou seja, queda do regime militar em 85. Então, ele tinha 15 anos quando o regime militar caiu. Direta já e tudo mais. Ele era um adolescente, né? Então, tudo que veio depois, ele pegou, né? 21 anos, ele fez em 91. 27 anos em 98. Ele foi morar na cidade com 7 aninhos de idade, tá? Agora, a Mônica nasceu em 72. Ela fez 14 anos em 86. 21 anos em 93. 27 anos em 2000. E foi morar na cidade aos 5 anos de idade.
O tio Beto, ele nasceu em 74, fez 88, fez 14 em 88, fez 21 em 95, fez 27 em 2002 e foi morar na cidade aos 3 anos de idade, tá? Tio Nelson, ele foi morar na cidade com 1 ano de idade, tá? Ele fez 14 anos em 90, 21 anos em 97, perdão, e 27 anos em 2005. Tá bom, vamos lá falar dos problemas, tá? Lembra que eu falei lá no início da questão dos 7 anos, que o sujeito aos 7 anos é onde ele começa a entender o mundo, do 0 ao 7? Pois bem, a tia Márcia, né, que ela nasceu em 68, ela foi morar na cidade com 9 anos. Beleza. Agora, o tio Datena, que foi morar na cidade com 7 anos, do tio Datena pra baixo, tá? Que é o tio Datena, a tia Mônica, o Beto e o Nelson. Esses 4, eles já foram criados, eles foram morar. O mais velho foi com 7 anos, depois foi uma com 5, outro com 3, outro com 1. Então eles foram criados na cidade. Cidade que eu digo, uma cidade do interior de Minas, mas assim, pra quem morava no meio do mato, vai morar numa cidadezinha que tá em crescimento e tudo mais. E na época, nessa época que eles foram, eu já falei aqui, não vale a pena esconder. A cidade é Teófilo Otoni, Minas Gerais. Já falei no outro episódio, não tem problema ficar falando aqui. Nessa época, nos anos 80, foi quando eles mudaram pra cidade. Tanto que até hoje essa cidade é conhecida como a capital mundial das pedras preciosas, né? Na época, estava muito, muito em alta a questão das pedras preciosas. O comércio de pedra preciosa do Brasil era ali, entendeu? Não tinha muito garimpo ali, mas o comércio rodava ali, porque na região tinha muitas pedras, entendeu? Então a cidade cresceu bastante na década de 80. Muito, 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 muito. E aí o pessoal foi pra lá e eles cresceram ali, né? Agora, o José, que foi o mais velho lá que eu falei, ele foi morar na cidade também novo, só que ele já tinha 20 e poucos anos, foi criado na roça, outra criação, foi morar na cidade, não teve problema com droga, não teve nada. Agora, todos esses Datena, Mônica, Beto, Nelson, tirando a Mônica, que não teve problema com droga, mas é o que ela fala, né? Porque problema não teve, né? Porque não é viciada nem nada. Mas eu acredito que ela tenha usado porque, assim, pelo que eu sei, todos os amigos dela usavam. A melhor amiga dela usava. Ela andava só com o pessoal que usava. Então, porra, só fala que não, mas a gente pensa que sim, né? Vamos lá. Datena, né? Nasceu em 70, foi morar na cidade aos 7 anos. Depois de um tempo ele foi morar também. Porque meu tio ele foi para São José dos Campos, o mais velho. Então, depois de um tempo, quando os outros irmãos foram ficando mais velhos, ele foi chamando, porque, né, aqui tem um emprego e tal. Então, o Datena, o Beto e o Nelson foram para São José dos Campos na década de 90. Todos eles tiveram problemas sérios com drogas. Todos eles, viciados, cocaína, tudo mais. E o Nelson, que é o mais novo, que foi morar na cidade com 1 ano de idade, né, fez 14 anos em 90, fez 21 em 97. O Nelson, hoje, infelizmente, é um alcoólatra e usa drogas também. E mora com minha avó, mas vive na rua. Ele acorda, vai pra rua e fica na rua, ali na praça, ali, pede dinheiro pros outros. E é uma coisa muito triste. A vida do Nelson hoje em dia. E ele foi pra cidade com 1 ano de idade, né? Ele é o cara que deu mais errado da família. O Beto e o Datena, eles conseguiram recuperar da droga, do álcool e tudo mais. Conseguiram recuperar e estão de boa hoje em dia. E aí eu entro no assunto da religião. Não é pra ser pastor, nem padre, nem nada aqui. Mas vamos fazer uma observação agora de outra questão desse pessoal que eu já falei aqui. Deve estar muito chato o episódio de hoje, bastante maçante, com números, com nomes que vocês não conhecem, com pessoas desinteressantes. Mas
vale a pena fazer a reflexão, né? Primeiro eu queria falar da taxa demográfica da família, né? Minha avó, ela teve 10 filhos. Os filhos dela tiveram 1 ou 2, no máximo. 1 ou 2. Os que tiveram mais tiveram 2, né? Então a taxa já caiu porque eles foram... Eu acredito que isso foi por ter ido pra cidade. Na cidade o pessoal não tem... E também a época, né? Os tempos mudaram, né? E aí tiveram menos filhos, as mulheres foram trabalhar e tudo mais, né? Agora, a religião que eu queria falar é o seguinte. Vamos analisar, tá? Vamos pegar aqui, só analisar em relação a casamento e... Não vou falar de questão financeira nem nada, mas só de casamento, de estrutura de família, que é o que a gente tá falando aqui, é família, né? Minha avó casou com meu avô, eles eram bem novos na época lá, muito antigamente, não sei nem um ano. Se casaram, até o meu avô morrer, eles permaneceram juntos, tá? Hoje eu quero analisar aqui, desses 10 que eu falei aqui, os que até hoje têm um casamento sólido com uma pessoa. Vamos lá. O José ele foi morar lá no São José dos Campos e tal, e conheceu uma mulher que já tinha 3 filhos. Engravidou essa mulher, cuidou dos filhos, cuidou do filho dele, e vocês conhecem a história, né? Mas hoje em dia ele não tá mais com essa mulher, separou e voltou pra Minas depois de aposentado. Vendeu a casinha que ele tinha lá, claro, metade pra mulher, e vendeu a casinha lá e tudo mais, e foi morar, voltou pra Minas pra descansar, né? A Fátima, o marido morreu, tal, não sei o que, teve problema com álcool, ele, tal, enfim. A Joana, divorciada, teve 2 filhos com o cara, casou e tudo mais. Todos casaram aqui, né? Mas assim, casou, aí teve filho com o cara, 2 filhas, e acabou que separou, né? O Durval também casou, teve 2 filhos, mas separou. A Maria casou, teve 2 filhos, separou. Aí depois de muito tempo, os filhos velhos e criados, conheceu um cara, casou com esse cara, não tiveram mais filhos, os 2 de meia idade, o cara também tinha uma filha. Tipo assim, os 2 já tinham criado os filhos. E aí se casaram e estão juntos até hoje. Maria, que é essa que eu tô falando, hoje é evangélica. Conheceu o marido na igreja e tá com ele até hoje. Aí entra a Márcia. Márcia conheceu um cara, namorou 10 anos, casou com esse cara. Casou com esse cara, tudo mais. E então até hoje, com a filha mais velha dele já deve ter uns 32 anos. E eles estão juntos até hoje, então vai provavelmente ser pro resto da vida. Márcia também é da igreja, né? O Datena, né? Datena foi morar em São José dos Campos, teve problema com drogas e tudo mais. Mas aos 30 anos, ele entrou pra igreja, saiu do mundo das drogas, conheceu uma moça, se casou com ela. Hoje eles têm 2 filhos. A mais velha já tem 20 anos, eu acho, uma coisa assim. E estão juntos até hoje. Ele é também da igreja, provavelmente vão continuar juntos até o fim da vida, né? A Mônica não é de igreja, casou com o cara abandonou, largou e tal. E também, mas hoje a Mônica é casada. A Mônica casou com outro cara depois de um tempo. Não é de igreja, mas tá aí, tá lá. A Mônica tá lá. E o Beto casou com uma moça também. Engravidou ela com, sei lá, alguns anos de relacionamento. Aí se juntaram ali também, continua junto, estão juntos até hoje. O Beto teve problema com drogas, depois teve um problema sério com álcool também. Mas quando ele entrou pra igreja, ele tinha esse problema com álcool, aí ele começou a frequentar a igreja e tal. E aí, ele frequentando a igreja, ele teve um problema, tipo assim, que ele saiu um dia e
Isso aí, ele morava na zona rural, né? Ele saiu, cara, tipo, pra beber. E bebeu. E voltou. E no que ele voltou, ele caiu do cavalo. Só que o cavalo foi andando até na casa dele. E ficou parado na porteira. Até que a mulher dele viu o cavalo, só o cavalo. E aí pegou e foi fazer o caminho inverso. Encontrou ele jogado no chão, todo fudido. Aí desse dia pra frente, ele resolveu a vida dele. Parou de beber, assim. Não digo que parou de beber, mas parou de ficar bêbado, vamos dizer assim, né? E o Nelson, né? Nelson é aquele lá que tá todo fudido. Que foi o que veio pra cidade com 1 ano de idade. Fez 14 anos em 1990. Fez 21 anos em 97, né? Então, cara... Não, o cara tá fudido. Agora eu vou dizer, todo mundo que foi morar na cidade... E todo mundo foi morar na cidade nessa época, tem esse problema? Não. É o cara, não é a culpa. Mas é interessante ver que todos foram criados pelos mesmos pais. A mesma criação, cara. Mesmo pai, mesma mãe. Todos foram criados pelos mesmos pais. Então, assim, é complicado como é que tipo, vamos dizer assim, 9 deles tiveram, sei lá, ninguém tá bem, mas todo mundo levou a vida e tá levando a vida. E o mais novo que foi morar na cidade, foi morar na cidade com 1 ano de idade, é o que tá mais fudido de todos, entendeu? É óbvio que ele poderia por ter morado na cidade, ter feito uma faculdade e tudo mais, e aí seria hoje o melhor de todos, seria um médico, sabe? Essas coisas. Mas, sei lá, eu acho muito estranha essa questão. E aí, lembrando que eu já falei em podcast, eu não sigo nenhuma religião, eu tenho minhas crenças e tudo mais, mas eu não tô aqui fazendo, pregando a palavra, não. Tô só falando, só fazendo uma comparação do que eu acho. Que os que se mantiveram numa religião, porque igual eu falei no episódio anterior, e já falei isso em 2 episódios, vou falar no 3º, e daqui a pouco vou ter que estar falando em todos, mas a religião serve pra mostrar a pessoas o bem. Tipo assim, você tem que fazer o bem, porque senão você não vai pro céu. Você tem que fazer o bem pra você prosperar na sua vida financeira. As pessoas não entendem que tem que fazer o bem só porque é o certo. Eles precisam de uma religião, eles precisam de um prêmio. Eles precisam de saber que Deus está olhando, então não vou fazer nada errado. Enfim, os que se mantiveram em religiões, mantiveram o casamento, mantiveram a família, têm hoje filhos unidos, têm famílias unidas, e são os que estão melhor, assim, em relação à família, que é o tema de hoje, né? Não vou falar de dinheiro, não vou falar de essas coisas, porque eventualidades da vida, né? Tem gente que se dá bem, tem gente que se dá mal. Mas em relação à família, que eu acho que às vezes é mais importante até do que o cara ser rico, eu acho que família, o cara tá bem ali com seu parceiro, com sua parceira, com seus filhos, criar bem os filhos. E até a questão de, assim... Isso aí não vai caber aqui, porque já tá chato pra caralho. Imagina se eu for botar os meus primos agora. Ficar mais chato ainda. Mas assim, os filhos desses da igreja se tornaram pessoas mais... Assim, não é da igreja. Vamos recolocar essa frase. Os filhos dos que tiveram o pai e a mãe ali presentes, que consequentemente são os da igreja, se tornaram adultos, porque todo mundo já é adulto hoje em dia. Os meus primos, assim, os filhos dessa galera aí. Se tornaram adultos, mas você vê assim, você sabe, você entende que são mais... Tem uma base, entendeu? Por isso que é a base da família, cara. Família é uma coisa importante pra caramba. E agora só falar mais uma última coisa que lá deixar por fim, isso aqui que eu queria deixar por fim, que era só pra levar, porque todo podcast a gente coloca um questionamento e aí eu espero a resposta, né? Eu sempre falo assim, isso aqui não tem ouvinte, ninguém tá ouvindo e tal, mas tá dando um número de visualizações assim bacana. O último podcast hoje tá com 64 visualizações, tá bacana, não imaginei que esse tanto de gente ia ver.
E tem 11 inscritos no canal, então assim, eu falo que não tem ninguém ouvindo, mas um abraço pra você que tá aí ouvindo. Um abraço de coração mesmo. No finalzinho eu queria só deixar esse questionamento aqui, tá? Queda do regime militar, 1985. Todo mundo que foi, que tinha 7 anos, que é onde está construindo aquela base que eu já tinha falado ali. O Datena, ele tinha 15 anos quando o regime militar caiu, né? Direta já, aquela coisa, né? Ele tinha 15 anos. Daí pra frente, dos 16, 17, 18, 19 e tal, foi o que ele colheu, foi o fruto das diretas já e dessa nova democracia que o Brasil vive até hoje, entre aspas, né? E daí pra baixo foi só derrocada, cara. Não quero dizer que o regime... Eu não sei nada sobre o regime militar, sobre ditadura, não sei. Eu sei o que o que a gente aprende na escola. E é de caráter duvidoso, né? A informação. Então eu sei aquilo ali. Mas vale a pena observar esses 2 pontos. A mudança de regime no Brasil, a mudança de governo. Porque depois ali, todo mundo sabe disso, aí não sou eu que tô falando. Depois da direta já, depois ali da queda do regime militar, da ditadura, que calava a boca do Caetano, né? Aquela coisa toda. Não sei nem se foi nessa época, sei lá, foda-se. Eu sei que depois da queda do regime militar e depois da direta já, a televisão, porque antes tinha censura, né? A televisão começou a mostrar mais degeneração, as músicas começaram a ser mais... falando mais de degeneração e tudo mais, porque não tinha censura, né? E aí eles vieram pra aquela coisa de, já que pode tudo, tudo pode. E começaram a fazer aquelas músicas e tudo mais, e hoje a gente tem o que tem, né? E a religião, né? Que foi o que eu já falei também, era isso que eu queria colocar. E, cara, tinha alguma coisa mais que eu queria falar, só que eu esqueci, porque eu não anotei aqui. Agora eu vou tentar lembrar. Não tô conseguindo lembrar o que era. E eu sei que eu vou parar de gravar aqui. E depois eu vou deitar ali na cama e eu vou lembrar. Eu vou ficar puto. Porque já passou. Eu não vou ter falado. Realmente não consegui lembrar. E é assim que acaba o Carlos França Podcast, episódio 5. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Fica bem. Valeu.